Neste vídeo vamos explicar o ciclo celular e a sequência de acontecimentos que caracterizam a mitose e a citocinese em células animais e vegetais. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. O que é então o ciclo celular? O ciclo celular é o conjunto de transformações que decorrem desde a formação de uma célula até o momento em que ela própria, por divisão, origina duas células filhas. Em seres procariontes, o processo de divisão celular é equivalente à sua reprodução. A célula bacteriana terá que duplicar primeiro o seu DNA, depois alonga-se e ocorre a divisão do citoplasma. Neste caso, as células filhas são geneticamente iguais à célula-mãe. Em seres eucariontes, se forem unicelulares, também a divisão celular corresponde à reprodução desses seres. Mas se forem multicelulares, a divisão celular permitirá ao ser vivo o seu crescimento e a regeneração de tecidos. Já sabemos que antes das células se dividirem, ocorre a replicação semiconservativa das moléculas de DNA, de forma a que as células filhas possam, cada uma, ficar com uma cópia da molécula de DNA. Mas como é que essas moléculas de DNA se movimentam durante a divisão celular sem se quebrarem ou emaranharem? As moléculas de DNA têm a capacidade de se compactarem e de estenderem, e durante a divisão celular elas vão se realmente compactar, condensar em estruturas denominadas cromossomas. O DNA encontra-se associado a proteínas designadas por histonas, que conferem estabilidade ao DNA e são responsáveis pelo processo de condensação. Cada porção de DNA associada às histonas constitui um filamento de cromatina. E o nucleossoma é formado por um complexo de histonas e de DNA. Quando a célula está em divisão, podemos distinguir nos cromossomas dois cromatídeos irmãos e o centrómero, que constitui uma zona de constrição onde os cromatídeos se tocam. O número e o tipo de cromossomas presentes no núcleo das células varia de espécie para espécie, mas é constante e característico em cada espécie. Denomina-se de cariótipo o número total de cromossomas das células somáticas de um organismo. O cariótipo humano é constituído por 46 cromossomas, 23 pares. Cada par é constituído por um cromossoma proveniente da mãe e outro proveniente do pai, herdados no momento da fecundação. 22 são pares de cromossomas somáticos ou autossómicos e o par 23 são os cromossomas sexuais ou heterossómicos e definem o sexo do indivíduo. Se forem idênticos, XX será feminino. Se forem diferentes, é masculino, como neste exemplo. As moléculas de DNA têm então a capacidade de se condensarem em cromossomas compactados durante a divisão das células. Mas como é que as células então se vão dividir? Antes de uma célula se dividir, é necessário que a célula cresça e faça uma cópia do seu DNA. Esse período designa-se interfase. De seguida, tem que ocorrer a divisão do núcleo, originando dois núcleos filhos, cada um contendo uma cópia de todos os cromossomas do núcleo original. Este processo denomina-se mitose. Por fim, dá-se a divisão do citoplasma, que tem o nome de citocinese. O conjunto da mitose com a citocinese denomina-se fase mitótica. Assim, o ciclo celular compreende a interfase, período em que a célula se prepara para dividir, e a fase mitótica, onde realmente se divide. Primeiro com a divisão do núcleo, que é a mitose, e depois com a divisão do citoplasma, que é a citocinese. A interfase é um período relativamente longo quando comparado com a fase mitótica. Durante esse período, a célula procede à síntese de diversos constituintes, o que conduz a um crescimento e maturação e prepara-se assim para uma nova divisão. A interfase divide-se em 3 etapas, 3 intervalos de tempo, que é o período G1, S e G2. No intervalo de tempo G1, a célula sintetiza enzimas e outras moléculas necessárias para assegurar o seu funcionamento. Ocorre a formação de organídeos celulares, acompanhada de um crescimento celular. Nesta fase, cada cromossoma é composto apenas por um cromatídeo.
No intervalo de tempo S, ocorre a replicação de todo o DNA presente no núcleo, assim como a síntese de proteínas a ele associadas. Os cromossomas são agora constituídos por 2 cromatídeos unidos pelo centrómero. Ocorre ainda a duplicação do centrosoma, do par de centríolos, que só existem nas células animais. Por fim, em G2, continua o crescimento celular e a produção de proteínas e organitos. Cada cromossoma continua constituído por 2 cromatídeos. Esta fase termina com o início da mitose. Então, de seguida, a célula encontra-se agora em condições para iniciar a fase mitótica, ocorrendo a divisão da célula propriamente dita. A fase mitótica, como já vimos, inicia-se com a divisão do núcleo, com a mitose. E a primeira etapa da mitose é a prófase. Nesta fase, ocorre a condensação da cromatina, os cromossomas assumem progressivamente um aspecto mais curto e denso. O nucleolo dissipa-se até desaparecer e inicia-se a formação do fuso acromático. Os centrosomas migram para polos opostos da célula e iniciam o desenvolvimento de microtúbulos. A membrana nuclear desorganiza-se, assumindo a forma de pequenas vesículas. Os cromossomas ligam-se ao fuso acromático através dos cinetocoros existentes nos centrómeros. A segunda etapa é a metáfase. E nesta etapa, os cromossomas atingem o máximo de compactação. Estes cromossomas ligados ao fuso acromático são agora transportados para a placa equatorial. Os centrómeros ocupam a posição central da placa, com os cromatídeos orientados para os polos. Na anáfase ocorre a separação simultânea de todos os cromatídeos irmãos por clivagem do centrómero. Os cromossomas passam agora a ser constituídos apenas por um cromatídeo. Ocorre o afastamento dos cromatídeos para os polos, a ascensão polar, devido ao encurtamento das fibras do fuso acromático. A célula alonga-se ligeiramente, aumentando a distância entre os polos do fuso. Por fim, na telófase, desaparece o fuso acromático, reconstitui-se a membrana nuclear, individualizando assim os 2 núcleos filhos, os nucleolos reaparecem e os cromossomas descondensam-se devido à descompactação do DNA. Agora, na citocinese, o citoplasma da célula é dividido em 2, formando 2 novas células. Em células animais, a divisão da célula ocorre quando um conjunto de fibras citoesqueléticas, chamado anel contrátil, se contrai em direção ao interior da célula e parte a célula em 2. Nas células vegetais, a existência de uma parede celular rígida altera o processo, que não pode ocorrer por estrangulamento. O complexo de Golgi produz vesículas que contêm celulose, outros polissacarídeos e proteínas, que são depositadas na região equatorial da célula. A deposição de celulose na lamela média vai originar uma parede celular que se começa a formar do centro da célula para a periferia, individualizando assim as 2 células. Completando o primeiro esquema, o ciclo celular divide-se então em interfase e fase mitótica. A interfase compreende os períodos G1, S e G2. A fase mitótica divide-se em mitose e citocinese. Durante a mitose distinguem-se 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. E depois da citocinese, já temos então as 2 células filhas individualizadas. Nesta imagem ao microscópio óptico é possível observar as 4 fases da mitose em células meristemáticas da raiz de uma cebola. Temos aqui a prófase, com a condensação da cromatina, aqui a metáfase, em que os cromossomas se dispõem na placa equatorial, uma anáfase, com a ascensão polar dos cromatídeos, e aqui uma telófase, com o início já da formação da lamela média de celulose, para depois ocorrer a
citocinese. Para finalizar, vamos ver com a ajuda de um gráfico como varia a quantidade de DNA ao longo do ciclo celular. Na interfase, em G1, a quantidade de DNA pode ser representada por Q. Q equivale à quantidade de DNA inicial. Assim, durante o período S, como ocorre a replicação do DNA, a quantidade desta molécula passará para 2Q. Manter-se-á durante G2 e, na mitose, durante a anáfase, ocorre a redução para Q, devido à separação dos cromatídeos irmãos, um para cada polo da célula. Importa referir que o número de cromossomas se mantém sempre o mesmo durante todo o ciclo celular. O que varia é a quantidade de DNA, o número de cromatídeos nos cromossomas. Alguns autores representam a quantidade de DNA em G1 como 2Q. Nesse caso, temos que, após o período S, fica 4Q e depois da anáfase retoma a 2Q. Ficou percebido? Espero que sim.